Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente fizer um concurso sobre os textos mais conhecidos da Bíblia, ou fizer um simples ranking, eu tenho certeza absoluta que este texto fica entre os primeiros e concorre cabeça a cabeça com muitos dos Salmos e outros textos que a gente aprende mesmo antes de aprender a ler. Mas como uma estrada muitas vezes percorrida, nós tendemos a baixar um pouco a tensão da atenção quando a gente se sente familiarizado com textos que já estão na nossa memória. O risco que corremos é perder mais da essência do texto enquanto a gente repete coisas facilmente colocadas em nós desde a infância. Assim foi com Jonas, e a gente pensa muito no peixe antes de pensar em Deus, e outras histórias da Bíblia, como aquela pedrada que o rei, ou o futuro rei, deu no gigante. Mas esse texto fala do centro da Bíblia, do amor de Deus por um mundo, do Filho que veio em missão e a condição para que a gente entre no reino que Ele estabeleceu, o amor dEle e a nossa crença. Essa é uma história entre histórias. Há uma conversa real de um Jesus real conversando com alguém que nos representa, todos nós, diante dele. É por isso que é fundamentalmente importante compreender o que vem antes e o que veio depois desse verso. Pode ser que a nossa razão tenha nos colocado mais limitações do que visão de longo alcance. Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Uma das coisas que nos dá muita alegria em fazer o que fazemos é a possibilidade de participar com você além das telas. E isso foi Deus que nos deu como missão. Compreender a Bíblia significa ter algo muito importante nos nossos pensamentos que nos dão uma instrumentação forte para compreender a realidade. E eu vou repetir isso porque isso é muito importante. A nossa compreensão da realidade, do mundo passado, do mundo presente e principalmente do mundo futuro, ela está condicionada à nossa compreensão da Bíblia. Portanto, quanto mais você compreende a Bíblia, mais você tem capacidade de fazer uma análise do mundo e se localizar nele e tomar suas atitudes. É por isso que nós oferecemos guias de estudo, porque quando você está lá com a sua Bíblia aberta diante de você, você tem a possibilidade de se aprofundar mais com instrumentos que você usa para compreender. Esse que eu vou te mostrar aqui é um novo, que a gente pensou muito, teve muito carinho e muito empenho para poder lançá-lo. A Cura do Pecado, ele é fundamental. Só o tema te diz que nós estamos falando de um eixo central de compreensão das Escrituras, afinal de contas, depois que você lê 2 capítulos de Gênesis, do terceiro já tem essa história. E você vai até quase os 2 últimos. Aliás, só tem 4 capítulos na Bíblia que não falam disso. Isso está querendo dizer que esse assunto é muito importante. Deus veio aqui para nos salvar. Tem muito que se saber sobre isso. Você pode adquirir sem pagar um material como esse, assim, sem pagar. Ele chega até a sua casa de forma totalmente gratuita. Você só fala com a gente e a gente envia para você. Você não paga nem o envio e nem o material. E isso é muito bom. Então, tá com você. Fala com a gente que esse material vai chegar até a sua casa. Porque Deus amou o mundo, diz o texto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um maravilhoso texto do Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Mas, obviamente, tem 15 versículos antes de Jesus falar essa frase. E o primeiro versículo do capítulo ele começa apresentando um homem, e esse homem não é Jesus. Mas havia um homem entre os judeus cujo nome era Nicodemos, um nome grego, vitória do povo, vencedor do povo, mas o próprio nome já diz numa representação de um mundo que existe. Um mundo de sabedoria grega, de influência grega, de cultura grega, que está agora colocando sua forma de pensar em todos os cantos onde Alexandre passou, o helenismo, e Israel não ficou longe disso.
Havia um homem entre os judeus cujo nome era Nicodemos, ele era um mestre, ele é um dos principais dos judeus. Ele era, e a Bíblia o apresenta como alguém que tem autoridade teológica. A própria forma como a Bíblia apresenta esse homem nos leva a pensar da sua formação. Ele não era pobre, ele não era inculto, muito pelo contrário, para que alguém se tornasse culto deveria necessariamente passar por algumas aulas como um homem como ele. Assim, uma autoridade, a autoridade intelectual, aquele que diz no final das contas se aquela análise que foi apresentada para ele é de fato ou não. Alguém com uma experiência de vida, alguém invejado. A gente não tem muitas informações sobre ele, mas algumas são importantes para a gente. Embora é comum dizer em todos os lugares que ele procurou Jesus à noite, porque ele estava envergonhado, ou estava com medo, ou ele não queria ser visto com Jesus. De qualquer forma, essa análise tem que ser colocada junto com outras informações. Quando a gente vai para o final do livro, a gente vai perceber este homem manifestando uma imensa coragem. Ele enfrenta as autoridades, ele se posiciona, ele vai agir junto com José de Arimateia quanto ao sepultamento de Jesus, o retirar Jesus da cruz, ele vai se posicionar depois, ele é visto depois do Pentecostes. Há algo na cultura bíblica e na forma como os profetas escrevem a Bíblia, e você pode ter isso como informação importante também. Quando você ler um texto bíblico e perceber que as pessoas citam nomes, por exemplo, Maria de Magdala, Maria Madalena, Nicodemos, Bartimeu, isso significa que mesmo após o livro ser terminado, mesmo após a morte, a ressurreição e o Pentecostes, aqueles nomes permaneceram conhecidos. Então, quando a gente vê uma história de conversão e não é citado apenas um nome, de uma forma genérica, podemos dizer assim, a apresentação de um personagem, mas ele é colocado com um nome próprio, significa que ele continuou conhecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto começa em João 3:1 dizendo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ou seja, apresenta alguém que mesmo muito tempo depois, quando o texto bíblico está sendo escrito, ou seja, bem após os episódios, esse nome é conhecido. Nicodemos não é um covarde, Nicodemos não é tímido, Nicodemos não é medroso, Nicodemos é um homem de forte posicionamento. Tudo o que está acontecendo e as decisões que ele toma para encontrar-se com Jesus tem mais a ver com o encontro com Jesus do que com a personalidade dele. Então, a soma das informações nos faz pensar nesse cenário. Nicodemos procura Jesus à noite. Nicodemos conversa com Jesus e se apresenta o seu argumento colocando-se no plural, o que também nos dá uma informação. Ele fala: nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nós, não há nenhuma descrição no texto de Nicodemos estar acompanhado, nem de servos e nem de outros fariseus, mas ele se apresenta como nós. Numa conversa tão particular como aquela, alguém à noite conversando cara a cara com Jesus, falando sobre Jesus, tentando ali colocar algo que seja racional do coração e fala nós. Imagine você nessa conversa, depois de um tempo planejando e tendo uma conversa mais importante da sua vida diante de alguém que você considera ser alguém em comum, e em vez de você falar, eu vim aqui te procurar, diz, nós sabemos. Isso nos dá uma compreensão também importante. Nicodemos tem uma compreensão de mundo e da realidade e do próprio Jesus a partir das coisas que ele analisou sobre a Bíblia. Mas a sua análise sobre a Bíblia ainda está conectada com o conjunto, com o grupo social a que ele pertence. Nós sabemos, ele fala assim, eu cheguei a uma conclusão a seu respeito, e a conclusão que eu cheguei a seu respeito é que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não quiser que estiver com ele. Mas tem mais gente pensando assim. Nós sabemos que é assim. O que você está apresentando, as coisas que você está fazendo, as coisas que você está falando, me impressionaram, mas tem impressionado muitas pessoas. E agora ele está a um ponto de se desconectar do nós, porque embora nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, fui eu que vim aqui. O que eu estou dizendo é que tem mais gente pensando como eu, embora as outras pessoas não vieram aqui perguntar para você o que você acha disso. Nós sabemos. Esse ponto para frente da pergunta para a resposta sempre será a parte mais incrível de absolutamente qualquer texto bíblico. Aliás, a parte que Deus fala sempre é a melhor parte de todas as histórias. Você tem perguntas importantes a fazer a Jesus.
Algumas perguntas que você faz para Jesus são como as de Nicodemos, porque elas são formadas pelo seu contexto e elas podem ter sido formadas pelos grupos ou pelo grupo que você faz parte. Preste atenção um pouquinho. Se você é mulher e vive numa sociedade que é contra a sua total liberdade, é natural que você procure na Bíblia coisas que respondam a essas perguntas. Houve uma teologia negra, teologia feminina, teologia do oprimido, teologia do rico, teologia do pobre e há teologias de todos os tipos e ainda não podemos bater nessas teologias, porque as necessidades que temos na vida, os contextos que vivemos, eles nos sugerem perguntas. Mas por favor atente, porque essa história diz algo muito importante para a gente. O seu contexto cultural, social, econômico, o seu grupo étnico, o mundo que você vive, sendo no século XXI ou no XIX, vai influenciar as perguntas que você faz para a Bíblia. As perguntas que eu faço na minha idade, elas são diferentes das perguntas que um adolescente faz. Repito, o seu contexto vai sim influenciar os questionamentos com que você se aproxima de Jesus, mas não podem definitivamente condicionar as respostas que Jesus dá a você. E esse tem sido o erro de muita gente. A maneira como eu enxergo o mundo sugere algumas perguntas, mas Deus não apenas responde à maneira como eu enxergo o mundo, Ele constrói uma nova maneira de chegar ao mundo. Nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem Jesus, sem que Deus estiver com ele. E agora vem a resposta. E a resposta de Deus muda todo o cenário. Jesus respondeu, Evangelho de João 3,3. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Chama muita atenção mais do que a resposta, a total, aparente desconexão entre a resposta e a pergunta. Porque a pergunta foi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a resposta é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui precisamos analisar algumas palavras, duas principais. A primeira é sinais. João usa essa palavra, sinal, de uma forma peculiar no seu livro. Se você for para as últimas páginas, há uma palavra, ou essa palavra sinais aparece num verso muito importante para a compreensão do livro. Jesus fez muitos outros sinais, mas estes foram escritos para que você creia. Portanto, há o sinal e no sinal uma veste sobre Jesus para identificá-lo como Filho de Deus. E essa identificação para gerar crença. Entenda, o sinal está conectado à maneira como nós o vemos como Deus. Isso é muito importante, porque não são apenas milagres, são milagres que o identificam na sua personalidade e total divindade. Uma coisa é aceitar Jesus como uma pessoa muito inteligente. Outra coisa é aceitar Jesus como alguém que tinha capacidade de transformar o seu contexto social, político e econômico. Uma coisa é aceitar Jesus como revolucionário ou simplesmente como um ser mais importante da história. Outra, muito diferente disso, é aceitá-lo como Deus. Aceitá-lo como Deus não é aceitá-lo apenas como autoridade, mas aceitá-lo como total autoridade. Jesus sendo Deus, significa que Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é a pessoa que mantém todos os corações batendo. É dele que vem a energia que compõe os pensamentos, é dele e para Ele e nele que as coisas todas subsistem. Jesus sendo Deus, Ele é o Criador, Ele é o que faz as coisas nascerem e que tem a capacidade de fazer tudo renascer. Se Jesus é Deus, chamá-lo de mestre é reduzi-lo numa proporção absurda. Parece, batendo o olho, que Jesus está respondendo algo que Nicodemos não perguntou. Mas preste atenção no que está no contexto da conversa. Sabemos, eu cheguei a essa conclusão,
de que você vem da parte de Deus. E eu estou te elogiando, te chamando de mestre, porque Nicodemos, para chegar no nível que ele está, para ser chamado de mestre, foram muitos anos e muitos degraus na vida, na sua vida acadêmica, na sua experiência e esforço, estudo e reconhecimento para ser chamado de mestre. Portanto, Nicodemos chama Jesus do ponto mais alto que ele conhece. Você é mestre, você tem que ser ouvido, você tem autoridade sobre as Escrituras. E Jesus fala, não, eu não tenho autoridade sobre as Escrituras, eu sou o autor das Escrituras, eu sou o personagem das Escrituras. Há uma relação completamente diferente entre ser alguém que consegue interpretar todos aqueles textos e ser alguém do qual os textos falam. Mas aqui Jesus vai chamar Nicodemos para perceber a própria pergunta. Deus está com ele e é por isso que é perceptível as coisas que você faz. Jesus olha para Nicodemos e entende o que ele perguntou. Ele responde, os sinais que eu faço não são sinais porque Deus está comigo. Os sinais que você está percebendo em mim, eles só acontecem porque eu sou Deus. Então Jesus olha para ele e diz assim, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino. Porque o que Nicodemos está fazendo aqui é demonstrar para Jesus a sua capacidade de ver algo diferente em um reino, mas ele está enxergando um reino sem um rei. E um reino sem um rei é um reino desgovernado. Nicodemos aqui está representando toda a humanidade, porque essa perspectiva do mundo, quando ela é observada, analisada e difundida, ela é assim. Pessoas que veem um reino e não conseguem ver o reino sem um rei. Então é olhar para uma igreja e achar que a igreja é uma reunião de pessoas como se aquelas pessoas tivessem conseguido se reunir sozinhas. Olhar para a sistematização de um pensamento e ver ela como fruto do esforço de muitos intelectuais que conseguiram colocar coerência, coesão e linearidade numa lógica de junção de versículos, e Deus diz, vocês jamais conseguiriam fazer isso se eu não tivesse feito. Todo o produto, o resultado, o processo e o que você espera para o futuro só foi conseguido porque a minha ação está ali. Não há reino sem rei. Você não conseguiria perceber essas coisas se eu já não tivesse demonstrado e possibilitado a percepção. O que Deus está dizendo é, você precisa de olhos novos, esses olhos novos jamais serão produzidos se eu não fizer o milagre da criação de novos olhos para você. A resposta que Nicodemos recebe é uma resposta que está presente em falas durante a Bíblia toda. Desde o início da história da humanidade, que na Bíblia não é chamada de história da humanidade, mas é melhor compreendida como história da redenção. E por causa dos danos do pecado, eu vou melhorar para você. Há um dano que o pecado causa, e ele causa imediatamente após a sua entrada. E alguns versos na Bíblia vão falar desse dano, e é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque senão haverá prejuízo na nossa compreensão de quem é Deus e de como nós nos relacionamos com Ele. E mais, com as necessidades que temos. Aqui, isso é presente na história e na forma como Jesus fala com Nicodemos. Eu vou começar com um verso que deve nos chamar a atenção daquele dia que Jesus estava lá no chamado Sermão do Monte, conversando com a sua audiência. Ele disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse Jesus, quando estava conversando com Tomé e os demais discípulos, ele é questionado, Senhor, mostra-nos o Pai. Qual é a resposta dele? Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, ele em nenhum momento negou ser ele Deus, plenamente Deus, aqui atuando em carne humana. Mas a encarnação de Jesus não o fez menos Deus. Quem viu Jesus em carne, viu Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele coloca o ver no futuro. E aqui está uma audiência olhando para ele. Ele poderia ter dito, bem-aventurados sois vós, porque vocês estão vendo Deus. Mas ele diz que somente uma pessoa que é limpa de coração pode perceber, ver, enxergar, identificar Deus. E isso é muito real. Quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos a capacidade de ter os olhos abertos para a realidade última de todas as coisas, que é Deus e sua presença. Uma pessoa afetada pelo pecado não pode ver Deus, simples assim.
E mesmo que Deus estivesse na frente dele, ele não perceberia. Olha o que Jesus vai dizer, como o Espírito Santo vai inspirar Paulo ao escrever para os Coríntios. Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, os homens não conseguem nem imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele continua na sua argumentação dizendo: mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. E continua ainda: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as coisas de Deus. Ele vai dizer nesse capítulo de Coríntios que os poderosos dessa época não foram capazes de enxergar o que estava diante deles. Volte um pouquinho na sua memória. Quando Jesus estava conversando com Pilatos, ele estava ali, açoitado, preso, mas era Deus, plenamente Deus. Pilatos, conversando com ele, argumenta com Jesus que ele é o rei e tem autoridade para mudar o seu destino. Jesus responde diretamente: não, Pilatos, o rei da nossa conversa sou eu. Nenhuma autoridade teria sido dada a você se do céu não fosse dada. Mas Pilatos, que passa um capítulo inteiro, bem mais que isso, muitos versos, conversando com o Criador de todas as coisas, não consegue percebê-lo como Deus. E ele vê uma pessoa que foi capaz de tirar o seu sono. Herodes conversa diretamente com Jesus. E na conversa ele vê ele como milagreiro, alguém que faz coisas excêntricas, e não percebe nem a ameaça que Jesus faz para ele, dizendo para Herodes que ele viria e que voltando, e da próxima vez que algum sangue fosse escorrer nesse encontro, não seria o de Jesus, mas o de Herodes. Eles não perceberam isso. Paulo, falando sobre essa falta de percepção, diz que sabedoria é essa capacidade de perceber a amplitude da presença de Deus entre nós. Ele disse: sabedoria é essa que os poderosos dessa época não tiveram a capacidade de perceber, porque se tivessem conhecido, não teriam matado, crucificado o Filho de Deus. Ou seja, Deus, ele é revelado. Nicodemos estava diante do Criador e disse: sabemos que és mestre. Jesus responde para ele: se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver as coisas que de fato estão acontecendo. Há mais uma dimensão sobre o reino de Deus que somente o nascido de novo pode ter. Nicodemos foi capaz de perceber a interferência de Deus sobre a lei da natureza que ele conhecia. Portanto, é possível perceber que uma pessoa andando sobre uma água está interferindo e alterando a ordem natural das coisas. Uma pessoa não anda sobre a água. Se você pisar na água, você vai afundar. Mas não é necessário ter uma percepção espiritual das coisas para perceber que a densidade dos corpos sugere que algo esteja afundando. Quando um cego de nascença começa a enxergar, há uma percepção natural de que algo é diferente ali. Algo das leis da natureza foram alteradas. Então Nicodemos consegue perceber que um milagre é uma alteração da ordem natural das coisas, e aquilo que estudamos nas regras das leis da natureza nos sugere que algo diferente está aí. Disso, para perceber a realidade de Deus, ainda tem um enorme caminho. Por quê? Porque essa percepção espiritual das coisas vê algo além disso. E aqui está a grande pergunta que Jesus está respondendo para Nicodemos, em que a sua pergunta própria de Nicodemos escondeu. O reino de Deus não cresce nos milagres para além das mãos e das ações de Jesus. O reino de Deus acontece no maior de todos os milagres, que é o coração das pessoas. O reino de Deus está na alteração da vontade, e isso não pode ser percebido a olho nu. O que Jesus disse para Nicodemos, diz para mim, diz para você, nessa maravilhosa conversa, é que a nossa razão, ela tem limites quando ela não está condicionada, dirigida e envolvida pela fé. Isso não significa que a gente vai possuir e viver uma fé sem razão. Não, no texto bíblico diz que o Deus da paz nos santifica em tudo. Quando ele fala que o nosso amor deve ser a razão de todas as coisas, e a lei, ela é toda envolvida. E o princípio da lei é o amor, e ele define esse amor, ele fala que esse amor a Deus, ele tem que estar sobre todas as coisas, e devemos amar de todo o coração, ou seja, todas as decisões do coração devem ser direcionadas pelo amor. Toda a alma, todas as nossas emoções, elas devem ser condicionadas e permeadas por esse amor. E de todo entendimento. A fé não dispensa a razão. A fé, ela envolve a razão. Ela condiciona os motivos dessa razão, mas isso significa também que a fé abre os olhos para vermos o que a razão não permite ver. Eu vou
colocar para você uma questão apenas, para que a gente entenda o exemplo disso. A ciência, ela age e entende sobre as coisas criadas, portanto é óbvio que quando nós pensamos em origem, a ciência vai parar, porque ciência é estudar as coisas que existem, como é que ela vai dar uma resposta sobre como as coisas passaram a existir. Um argumento praticamente infantil, mas é disso que nós estamos falando. Para ver além das coisas dos nossos olhos são capazes de perceber, é necessário que Deus nos possibilite ver algo muito distante do que os nossos instrumentos são capazes de alcançar. Isso significa que uma criança com baixa escolaridade, uma criança com o coração envolvido pelo amor de Deus, pode ter percepções que um doutor não tenha. Isso significa que uma pessoa sem muita cultura pode ter uma percepção que uma outra pessoa não tenha. Isso significa que o ponto mais alto que a inteligência pode chegar é o amor movido pela fé. Nicodemos estudou muito, sabia muita coisa e nada disso foi dispensável. Mas o que Jesus está chamando Nicodemos a pensar é: você precisa enxergar as coisas com os meus olhos. Você precisa ter o coração de Cristo e você não vai ver mais do que você está vendo se você não nascer de novo. Você precisa ter novos olhos. Jesus vai falar com ele daqui a pouquinho, nos próximos versículos, que para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. E Nicodemos vai colocar um questionamento. Ele fala: como eu vou nascer de novo sendo velho? Mas é muito mais do que isso que essa conversa se trata. A conversa se dá que você não vai entrar no reino de Deus sem ao menos perceber onde está a porta desse reino. Não é possível dar passos em direção ao reino de Deus sem ver o reino e sem identificar que o reino se estabelece no lugar onde as pessoas não veem, no coração. Você consegue perceber coisas novas nascendo, sendo destruídas ou construídas no seu contexto, ao redor da sua casa, escola, sua faculdade, seu emprego, onde quer que você vê. Mas para perceber corações sendo transformados, é necessário ter os olhos daquele que transforma corações. Ou seja, o reino de Deus se dá em pessoas se tornando diferentes o tempo todo, tendo atitudes diferentes, e essa percepção só é conectada quando isso de diferente também está acontecendo em mim. Nicodemos foi uma pessoa transformada. A gente vai percebê-lo depois vendo de outro jeito, agindo de outro jeito, se com timidez ou se com coragem, não importa os pontos onde a gente identifica as conversas. A verdade é que Nicodemos se tornou um servo e passou a ver o que ninguém viu, pensar o que ninguém pensou, porque Deus o possibilitou para isso. O que você está vendo? O que seus olhos estão vendo? Qual é a maneira com que você percebe o mundo, a história ou a direção das coisas? Quem não tem os olhos que Deus dá, não consegue ver as coisas para além do egoísmo das pessoas. Quem não tem os olhos que Deus dá, não consegue perceber as coisas além das próprias preconcepções. Deus diz: eu quero te mostrar mais do que isso. Levanta e olhe além. Essa é a grande história da Bíblia, de gente que olhou além, mas mais do que isso, ela percebeu Jesus. Você pode estar do lado de uma pessoa cheia do Espírito, representando Jesus, cujas mãos, os pés, o coração, a mente, os olhos e a fala já são condicionados e alinhados com a de Jesus. E nós simplesmente odiamos essas pessoas e detestamos e desprezamos. É por isso que no final da história, Jesus vai dizer para muita gente: você esteve ao meu lado e não me tratou como eu deveria ser tratado. Mas quando você viu, agiu, estendeu a mão dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Para você, Jesus vai falar: você não sabe que estava comigo? Você agiu dessa forma? É porque seus olhos também estavam conectados com os meus. Há um limite para a razão, mas não há limites para a fé.